E eu quero começar te perguntando algo com toda a honestidade. Quantas vezes, nos últimos meses, você fez uma coisa que jurou que não faria de novo? Quantas vezes respondeu no impulso, comeu no impulso, comprou no impulso, cedeu no impulso, explodiu no impulso, ou então se calou no impulso, engolindo o que não devia engolir, e depois ficou com aquela sensação amarga de ter sido sequestrado por si mesmo? Porque é isso que o impulso faz quando a gente não tem um método. Ele sequestra, ele entra pela fresta, ele ocupa o trono por alguns minutos, e quando ele vai embora, ele deixa um rastro: culpa, arrependimento, vergonha, cansaço e a impressão de que você perdeu a própria autoridade. Se você já viveu isso, você está no lugar certo. E antes de seguirmos, eu te faço um convite simples, mas importante. Se esse tipo de reflexão te ajuda a voltar para o centro, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo qual é o impulso que mais te derruba e compartilha esse vídeo com alguém que você ama e que anda lutando contra a própria tempestade. Não é propaganda solta. É que quando a gente fala dessas coisas em voz alta, a gente para de se sentir sozinho. E isso já é metade do caminho. Agora, respira comigo e imagina a seguinte cena. Você está numa sala silenciosa e na mesa há apenas uma lâmpada acesa. De um lado estão suas emoções, do outro estão seus impulsos. E no meio, sentado com calma, está você. Só que na vida real, muitas vezes, você não está sentado no meio, você está do lado dos impulsos, empurrado por eles, justificando, correndo, reagindo, apagando incêndios. O estoicismo, no sentido mais profundo, é a arte de devolver você para o meio, não para virar pedra, não para congelar sentimentos, não para não sentir nada, mas para sentir com governo, para sentir sem ser arrastado, para experimentar a emoção como um fenômeno que acontece em você, sem se confundir com ela, sem fazer dela um decreto. E essa diferença é tudo. Você pode sentir raiva e ainda assim falar com dignidade. Pode sentir desejo e ainda assim escolher. Pode sentir medo e ainda assim avançar. Pode sentir tristeza e ainda assim manter a alma ereta. O que o estoico treina não é a ausência de emoção, é a presença de comando. É por isso que, em Epicteto, a palavra que muda tudo é prohairesis. Aquilo em você que escolhe, que assente ou não assente, que decide o que faz com o que te acontece. É a sua faculdade de escolha moral, a parte inviolável, a cidadela interior. E quando você entende isso de verdade, uma frase que parece bonita vira uma arma prática. Não são as coisas que nos perturbam, mas os juízos que fazemos sobre elas. E aqui eu quero te dar um mapa, como se fosse uma caminhada. Não uma lista fria, mas uma travessia viva. 10 lições estoicas, profundas, para você dominar impulsos e emoções, não só no discurso, mas no cotidiano, na hora em que o sangue sobe, na hora em que a ansiedade aperta, na hora em que a carência grita, na hora em que a boca quer dizer o que vai destruir seu dia. E a primeira lição é esta: você não perde o autocontrole de repente, você perde aos poucos, e quase sempre por negligenciar o início. O impulso raramente chega como um raio. Ele chega como uma semente, um pensamento pequeno, uma imagem rápida, uma lembrança, um só dessa vez, ninguém vai saber, eu mereço. E é aí que mora o segredo do estoico. Ele trata o começo como sagrado, porque ele sabe que quando a coisa cresce, fica mais difícil. Marco Aurélio, escrevendo para si mesmo, volta o tempo todo a essa vigilância íntima, observar o que entra na mente, o que se forma, o que se agarra. Não é paranoia, é higiene mental. É a mesma lógica de quem mantém uma casa limpa. Não espera virar lixo acumulado para agir. Ele varre todos os dias. O autocontrole inabalável é isso. Uma prática diária de começo, não uma batalha heróica no fim. Então, quando você percebe o primeiro sinal, você não discute com ele como se fosse um amigo. Você vê, nomeia e se coloca em posição. Estou começando a ficar reativo. Estou começando a buscar dopamina. Estou começando a querer punir. Estou começando a querer fugir. Essa frase simples, dita internamente, já cria um espaço. E esse espaço é o chão onde você pisa para não escorregar. A segunda lição é ainda mais direta. Emoção é informação, não ordem. A maioria das pessoas vive como se emoção fosse um comando. Sentiu, obedeceu, sentiu raiva, atacou, sentiu carência, implorou, sentiu desejo, cedeu, sentiu medo, desistiu. Só que emoção não é general. Emoção é mensageira. Ela chega com um recado sobre necessidades, valores, ameaças
expectativas, memórias, mas ela não tem autoridade sobre a sua conduta, a não ser que você entregue. E Epicteto é implacável nisso. O que te fere não é a impressão inicial, é o assentimento que você dá. A impressão aparece, e você pode dizer, parece assim, mas eu vou examinar. Isso muda a vida, porque você para de se sentir culpado por sentir e começa a se responsabilizar por escolher. Você não escolhe sentir o que sente, na maioria das vezes, mas escolhe o que faz com isso. E, para quem tem mais de 35, 50, 70 anos, isso é libertador. Porque você já viu o suficiente para saber, agir no impulso quase nunca melhora o dia seguinte. O impulso dá alívio agora e cobra juros depois. O estoico prefere um pequeno desconforto agora para uma grande paz depois. A terceira lição: seu corpo é a porta da sua mente. E aqui eu quero te falar como alguém que respeita a sua experiência. Você pode ter as melhores frases do mundo, mas se o seu corpo está em modo ameaça, você vira refém do sistema. Raiva, medo e ansiedade têm corpo. E quando o corpo está acelerado, a mente fica estreita. Você vê menos possibilidades. Você fica literal. Você interpreta tudo como ataque ou abandono. Então o estoico, mesmo sem linguagem moderna, já entendia a importância de voltar ao corpo, de recuperar o eixo, de reduzir a agitação. É por isso que práticas de respiração, atenção plena e presença são tão poderosas como suporte ao autocontrole. Elas devolvem amplitude à mente porque estabilizam a fisiologia. E quando a respiração volta a ser sua, você volta a ser seu. Não é misticismo, é disciplina do organismo. Você já percebeu que quando está calmo, você é mais sábio? E quando está exausto, você se arrepende mais? Então, antes de tentar pensar positivo, tente respirar de forma consciente, sentir os pés, relaxar a mandíbula, desfazer o punho, baixar os ombros. Parece pequeno, mas é enorme. O impulso adora um corpo tenso. Ele se alimenta depressa. A quarta lição: não negocie com o impulso quando ele está no topo. Negociação exige clareza. E clareza não existe no auge do incêndio. O que existe é técnica. É por isso que o estoico tem protocolos internos. Ele sabe que, em certos momentos, pensar é perigoso, porque pensar vira justificativa. A mente, quando quer ceder, inventa filosofia barata. Ela cria histórias elegantes para uma rendição simples. Então, quando a vontade está alta, você muda de ambiente, muda de postura, muda de foco, faz uma ação breve e concreta que interrompe o ciclo. Levanta, bebe água, lava o rosto, caminha por 2 minutos, sai do cômodo, coloca o telefone longe, respira 10 vezes, escreve uma linha. Não é fraqueza, é sabedoria estratégica, porque o autocontrole muitas vezes não é aguentar, é não dar acesso. Você não prova sua força ficando perto do abismo. Você prova sua força escolhendo não se aproximar dele quando está vulnerável. A quinta lição: a sua vida não é breve. Você é que a desperdiça quando vive como escravo do impulso. Sêneca tem uma clareza brutal quando diz que não é curto o tempo que temos, mas que perdemos muito dele. Não recebemos uma vida breve, nós a fazemos breve quando a esbanjamos. E o que é esbanjar vida hoje? É entregar horas inteiras à compulsão, ao rancor, ao excesso, à distração infinita, a discussões inúteis, a prazeres que deixam ressaca na alma. É trocar a soberania por estímulos. E aqui é importante falar com maturidade. O mundo moderno é uma máquina de estímulos. Ele foi desenhado para capturar sua atenção e transformar a atenção em consumo. Então, autocontrole não é só virtude, é resistência, é dizer não para aquilo que foi planejado para te viciar. É uma forma de liberdade. E isso nos leva à sexta lição: escolha o que você alimenta em você, porque tudo em você cresce pelo alimento que recebe. Se você alimenta a raiva, ela vira identidade. Se alimenta vitimismo, ele vira morada. Se alimenta medo, ele vira lente. Se alimenta desejo sem freio, ele vira senhor. E do outro lado, se você alimenta calma, ela vira hábito. Se alimenta gratidão lúcida, ela vira força. Se alimenta disciplina, ela vira autoproteção. Marco Aurélio fala como quem entende isso na carne. A mente se torna atingida pela qualidade dos pensamentos que você permite que ela repita. Não é um papo de pense positivo, é um aviso sobre repetição. O que você repete, você fortalece. O que você fortalece, te governa. Então, quando você percebe que está ruminando, repetindo uma cena, revivendo uma ofensa, ensaiando um discurso de ataque, a pergunta estoica não é quem está certo, mas
O que isso está fazendo com a minha alma agora? Porque você pode até ter razão, mas perder a paz. E às vezes a paz é mais preciosa do que a vitória imaginária. A 7ª lição é uma virada de chave. O autocontrole começa na linguagem interna. O que você diz para si mesmo é o roteiro do seu comportamento. Se a sua linguagem é "eu sou assim mesmo", você está assinando uma sentença. Se a sua linguagem é "eu não aguento", você está treinando desistência. Se a sua linguagem é "eu mereço", você está treinando permissão. O estoico troca a linguagem de destino pela linguagem de escolha. Em vez de "eu sou explosivo", ele diz "eu estou com raiva e posso escolher minha resposta". Em vez de "eu sempre falho", ele diz "eu falhei dessa vez e posso aprender". Em vez de "não dá", ele diz "dá desconforto, mas dá para suportar". E isso não é ilusão, é reeducação. É a voz adulta dentro de você assumindo o microfone. E essa voz precisa de prática, porque no começo ela parece fraca. O impulso tem volume, tem adrenalina, tem urgência. A voz do comando é mais baixa, mais lenta, mais firme. E é exatamente por isso que ela vence com o tempo. Porque ela não grita, ela sustenta. A 8ª lição: disciplina não é castigo, é carinho com o seu futuro. Isso é muito importante para quem cresceu confundindo autocontrole com rigidez ou com repressão. Não, autocontrole é uma forma de amor maduro. É você dizendo ao seu eu de amanhã: eu vou te poupar. Eu vou poupar você do arrependimento, da dívida, do pedido de desculpas humilhante, da ressaca emocional, do corpo pesado, da noite em claro. Eu vou poupar você do efeito dominó. Disciplina é o gesto silencioso de quem se protege. E quando você começa a ver assim, você para de viver o autocontrole como privação e começa a viver como liberdade, porque a pessoa que não consegue dizer não a si mesma vive num tipo de prisão muito íntima. Ela não confia em si, ela se sente instável, ela vive com medo do próprio humor, e isso é cansativo. Então, cada vez que você escolhe com consciência, você constrói uma confiança interna. Você prova para você mesmo que você é confiável. E isso tem um valor espiritual enorme, porque autoestima, no sentido profundo, é muito ligada à coerência interna. Eu faço o que eu digo para mim mesmo que vou fazer. Eu não me traio o tempo todo. Quando você para de se trair, a sua alma descansa. A 9ª lição é uma das mais estoicas e mais difíceis. Aceite o que não depende de você, para governar o que depende. Parece simples, mas muda tudo, porque muitas explosões emocionais nascem de uma briga com a realidade. A realidade não se curva. O passado não volta. A opinião do outro não obedece. O corpo envelhece. O mundo é imperfeito. Pessoas falham. E quando você insiste em exigir que o mundo seja do tamanho do seu desejo, você sofre em dobro. Sofre pelo fato e sofre pela resistência ao fato. O estoico não é alguém que gosta de dor. Ele é alguém que não adiciona dor desnecessária. Ele diz: isto aconteceu. E a partir disso ele pergunta: qual é a ação virtuosa possível agora? Essa pergunta é o eixo. E ela é tão prática quanto espiritual, porque quando você volta para o que depende de você, você recupera a agência. Você para de ser vítima das marés internas. Você vira piloto. E aqui entra de novo a prohairesis. Mesmo que o mundo desabe, a sua escolha moral pode permanecer íntegra. Isso não te livra de sentir, te livra de ser destruído pelo sentir. E finalmente, a 10ª lição: autocontrole inabalável não significa nunca cair. Significa cair e voltar rápido, sem se humilhar, sem se condenar, sem transformar o tropeço em identidade. Muita gente perde a batalha 2 vezes. Perde quando cede ao impulso e perde de novo quando se massacra por ter cedido. Esse massacre é uma forma de vaidade escondida, porque ainda é você colocando a si mesmo no centro do drama. Só que como vilão, o estoico é mais sóbrio. Ele olha, aprende, ajusta. Ele não se odeia por ser humano, porque odiar-se é outro tipo de descontrole. O autocontrole verdadeiro inclui misericórdia, inclui a capacidade de dizer: eu errei, mas eu posso recomeçar agora. E recomeçar agora é uma palavra poderosa, porque o agora é o único lugar onde você tem comando. E quando você entende isso, você começa a construir um tipo de paz que não depende de humor, nem de circunstância, nem de aplauso. É uma paz construída por repetição, por treino, por humildade. Agora, eu quero amarrar tudo isso com uma imagem que talvez fique com você. Imagine que dentro de você existe uma cidade. E nessa cidade existe um portão. Tudo entra por esse portão. Estímulos, notícias, palavras, memórias, convites, tentações, provocações. O impulso é como um soldado que corre para o portão
e abre antes de olhar. O estoico é o guardião que olha antes de abrir. Ele pergunta: isso aqui me fortalece ou me enfraquece? Isso aqui é verdade ou é só impressão? Isso aqui merece minha energia? Isso aqui está sob meu controle? A vida fica mais simples quando você vira guardião. Não fácil, mas simples. E quando você começa a praticar isso, uma coisa muito bonita acontece. Você passa a perceber que a sua liberdade não depende de controlar o mundo, e sim de controlar o seu assentimento. O mundo pode ser caótico, mas você pode escolher não ser caótico por dentro. E aí, aos poucos, você percebe uma transformação sutil. Você não reage tão rápido. Você dá um segundo a mais. Você respira antes de responder. Você não compra a primeira história que a emoção conta. Você não se sente obrigado a descarregar o que sente. Você começa a suportar o desconforto de não ceder. E esse suporte é força espiritual. Porque em algum momento você entende. O desconforto passa, mas a dignidade fica. O prazer do impulso passa rápido, mas a consequência fica. A reação dá alívio, mas a ferida fica. E a escolha consciente, mesmo que doa na hora, te dá um tipo de alegria calma, uma alegria de quem se respeita. E eu sei que, talvez, você esteja pensando: mas e quando eu já estou cansado? E quando eu já estou velho para mudar? E quando eu já tenho um temperamento forte? E aqui eu falo com muito respeito. Não existe idade para recuperar o centro. Existe apenas a decisão de parar de se abandonar. Às vezes, depois de décadas vivendo no automático, o primeiro ato de autocontrole é simplesmente reconhecer: eu não quero mais ser governado pelo meu pior minuto, porque é isso que muita gente vive. Um minuto de descontrole estraga um dia inteiro, estraga um relacionamento, estraga uma reputação, estraga uma paz que levou anos para construir. E o estoico não diz: seja perfeito. Ele diz: seja vigilante, seja honesto, seja constante. E constância, para um adulto maduro, não é entusiasmo. É compromisso, é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade. É tratar a própria mente como um jardim. Se você não cuida, cresce mato. Se você cuida, cresce alimento. E cuidar, aqui significa pequenas escolhas repetidas. A pausa antes da fala, o silêncio antes do ataque, o não antes do excesso, a respiração antes do colapso. Você vai perceber que, com o tempo, o impulso perde um pouco do poder. Não porque ele some, mas porque você se torna maior do que ele. Você se torna mais profundo do que a superfície. E isso é, de verdade, uma forma de espiritualidade prática. Você deixa de ser um corpo que reage e vira uma consciência que conduz. E aqui existe um ponto delicado que eu preciso dizer com clareza. Autocontrole não é repressão emocional. Repressão é empurrar para baixo e fingir que não existe, até virar doença, amargura ou explosão. Autocontrole é reconhecer, acolher e direcionar. É você dizer: eu vejo essa raiva, eu entendo a mensagem, mas eu não vou usar essa energia para destruir. Ou, eu vejo esse desejo, eu reconheço o vazio por trás dele, mas eu não vou usar esse desejo para me abandonar. Ou, eu vejo essa tristeza, eu respeito essa dor, mas eu não vou transformar essa dor em agressão. Isso é maturidade, isso é soberania. E talvez você não perceba, mas quando você vive assim, você se torna um lugar seguro para quem está perto de você. Seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus colegas começam a sentir: ele é firme, ela não é arrastada por qualquer coisa. Com essa pessoa eu posso conversar. E isso tem um valor imenso, porque o mundo está cheio de gente reativa. E gente reativa é perigosa. Gente reativa faz estrago e chama de sinceridade. Faz crueldade e chama de verdade. Faz abandono e chama de liberdade. O estoico não confunde impulso com autenticidade. Ele entende que autenticidade é viver alinhado com o melhor que você sabe, não com o pior que você sente. E quando você começa a viver alinhado, você sente uma paz nova. Uma paz que não depende de estar tudo bem. Depende de você estar inteiro. Depende de você não se dividir. Depende de você não agir contra si. E eu quero te levar mais fundo agora, porque dominar impulsos e emoções tem uma camada invisível que muita gente ignora. O impulso, muitas vezes, é um anestésico. Ele não é só vontade. Ele é fuga. Fuga de desconforto. Fuga de silêncio. Fuga de solidão. Fuga de memória. Fuga de vazio. Tem gente que come para não sentir. Tem gente que compra para não encarar. Tem gente que discute para não sofrer. Tem gente que busca prazer rápido para não olhar para a tristeza antiga. Então, quando você começa a treinar autocontrole, você vai sentir uma coisa estranha. Um vazio aparecendo.
uma inquietação aparecendo, um silêncio que parecia insuportável. E é aqui que muita gente desiste, porque acha que está piorando. Mas na verdade, você está ficando lúcido, você está parando de anestesiar. E a lucidez, no começo, dói. É como tirar um curativo de uma ferida que estava abafada. Arde, mas é o ar que permite cicatrizar. Sêneca diria que muitas pessoas não vivem, apenas estão ocupadas. E ocupação, muitas vezes, é uma forma de não estar consigo. O autocontrole te devolve para você, e isso exige coragem, porque você encontra coisas guardadas, você encontra inseguranças, você encontra medos antigos, você encontra necessidades não atendidas, você encontra a sua humanidade. E a pergunta não é como eu faço isso sumir, mas como eu faço isso amadurecer. E aqui de novo, o estoicismo se encontra com a espiritualidade prática. Você aprende a suportar o desconforto sem correr. Você aprende a permanecer, a estar presente, a observar, a não fugir de si. E com o tempo, o que antes te derrubava vira apenas uma onda. Você sente e passa. Você sente e não se afoga. Você sente e escolhe. E essa habilidade é a definição de liberdade interior. Agora, vamos trazer isso para situações reais, porque eu não quero que isso fique bonito só no papel. Imagine que alguém te desrespeita. A primeira coisa que sobe é a raiva. Junto com ela, sobe uma frase pronta, um veneno. A língua fica quente, e você sente que, se você falar, vai dar prazer, um prazer de ferir de volta. Só que esse prazer é curto. Depois vem a culpa, vem o desgaste, vem a história. Então, o estoico faz o seguinte: ele se pergunta em um segundo: eu quero vencer ou eu quero ser virtuoso? E essa pergunta é dura, porque às vezes você quer vencer, mas a virtude no estoicismo é o bem supremo, agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. E temperança, aqui, é exatamente autocontrole. Então, você decide atrasar a resposta. Você não precisa responder na hora. Você não precisa se explicar na hora. Você não precisa se justificar na hora. Você pode simplesmente respirar, dizer pouco, ou dizer, eu vou pensar e depois eu respondo. E isso para muita gente parece fraqueza, mas é poder, porque quem domina o tempo domina a reação. Agora imagine que você está sozinho à noite, cansado, e vem aquele impulso de buscar algo que te dá prazer rápido. Comida, bebida, pornografia, redes sociais, compras, qualquer coisa. O estoico não faz um discurso moralista. Ele faz uma pergunta de destino. O que isso vai me custar amanhã? Porque o impulso quer apagar o amanhã. Ele quer fingir que não existe. O autocontrole é lembrar do amanhã. É lembrar do corpo amanhã, da mente amanhã, da paz amanhã. E se você percebe que esse impulso está vindo de cansaço, a sabedoria pode ser dormir mais cedo, tomar banho, diminuir estímulos, cuidar do corpo. Muitas vezes, o melhor autocontrole não é resistir, é descansar, porque a mente exausta vira criança. E criança quer doce. Então, parte do autocontrole é construir uma vida em que você não esteja sempre no limite. E eu sei que nem sempre dá, mas dá para ajustar pequenas coisas, dá para reduzir gatilhos, dá para criar rituais, dá para estabelecer fronteiras. E fronteira é uma palavra estoica, mesmo que não pareça, porque fronteira é você dizendo, até aqui eu vou, daqui eu não vou. É prohairesis aplicada. E com o tempo, essas fronteiras viram um caráter. Você se torna alguém que se respeita. E quem se respeita é mais difícil de ser dominado por impulso. Tem outro ponto que eu preciso dizer. Existe uma diferença entre impulso e necessidade legítima. Às vezes, o que você chama de impulso é uma necessidade emocional que você nunca aprendeu a atender de forma madura. Por exemplo, você sente vontade de mandar mensagem para alguém desesperadamente. Talvez isso não seja só impulso. Talvez seja necessidade de conexão, de segurança, de pertencimento. E aí o autocontrole não é só segurar a mensagem. É aprender a se dar segurança sem implorar. É aprender a se acolher. É aprender a suportar a ausência sem se humilhar. E isso é muito profundo, porque o autocontrole inabalável, no fim, é a capacidade de não se vender por alívio. Você não se vende por migalha emocional. Você não se vende por aprovação. Você não se vende por prazer rápido. Você não se vende por uma vitória de ego. Você escolhe o que te honra. E eu quero que você sinta a força dessa palavra. Honra. Não honra social, não orgulho vazio, honra interna. A honra de você olhar para si no espelho e pensar, eu me conduzi com dignidade. E essa dignidade é uma forma de serenidade. É um tipo de silêncio bom, porque não tem autoacusação gritando dentro. E quando você pratica isso, você começa a notar uma coisa bonita.
os impulsos ficam mais transparentes. Eles param de parecer você. Eles passam a parecer algo em você. Você os observa chegando. Você quase os vê se aproximando. E nesse momento você ganha tempo. E tempo é liberdade. O estoico, no fundo, treina tempo. Ele treina a pausa. Ele treina o intervalo entre estímulo e resposta. E dentro desse intervalo existe uma pequena eternidade. Um pequeno templo onde você decide. E essa decisão, repetida, cria um destino, porque destino não é só o que acontece com você. Destino é o que você faz com o que acontece. Então, se você quer autocontrole inabalável, você não precisa virar alguém diferente amanhã. Você precisa repetir uma coisa hoje. Pausar, observar, escolher. Repetir amanhã. Pausar, observar, escolher. Repetir no dia seguinte. Pausar, observar, escolher. No começo, você vai falhar mais do que acerta, mas cada acerto é uma semente. E semente, quando regada, vira árvore. A partir de certa idade, a gente entende melhor o valor de uma árvore. Sombra, estabilidade, profundidade. O autocontrole é a árvore que te dá sombra nos dias quentes do mundo. É a estabilidade que te impede de cair na primeira ventania. É a profundidade que te impede de viver só na superfície do estímulo. E agora eu quero chegar no clímax dessa conversa com algo que talvez seja a frase mais importante de todas. Não como citação, mas como direção. Você não precisa vencer suas emoções. Você precisa liderá-las. Vencer é guerra. Liderar é governo. Vencer cria inimigo interno. Liderar cria integração. Você não está aqui para destruir sua raiva, seu medo, sua tristeza, seu desejo. Você está aqui para transformar essas forças em energia consciente. Raiva pode virar coragem e limite. Medo pode virar prudência e preparo. Tristeza pode virar profundidade e compaixão. Desejo pode virar criação e movimento. Mas isso só acontece quando você para de obedecer automaticamente e começa a conduzir com sabedoria. E esse é o ponto onde o estoicismo deixa de ser filosofia antiga e vira prática diária. Você acorda e decide que sua alma não será governada pelo acaso. Marco Aurélio fazia isso como um ritual íntimo, lembrando-se de que encontraria pessoas difíceis, situações irritantes, injustiças, e ainda assim poderia escolher sua postura. E Sêneca, olhando para a vida humana, lembrava que o tempo escorre e que desperdiçar energia com coisas pequenas é roubar de si mesmo a chance de realizar o essencial. Epicteto, com sua firmeza quase paternal, insistia: guarde sua escolha, guarde seu assentimento, guarde sua liberdade interior. Se você leva isso a sério, algo muda na sua presença. Você começa a falar menos no calor da emoção e mais na lucidez. Você começa a prometer menos e cumprir mais. Você começa a se explicar menos e agir melhor. Você começa a precisar menos de aprovação, porque sua aprovação interna cresce. E isso é uma forma de paz que o mundo não pode dar e nem tirar, porque vem do lugar mais íntimo. A coerência. A coerência de quem não se abandona. A coerência de quem não se trai por pressa. A coerência de quem não troca a própria dignidade por um alívio de 5 minutos. E talvez agora você esteja sentindo uma mistura de esperança e peso. Esperança porque dá para mudar. Peso porque exige prática. E eu quero te dizer uma coisa com muita sinceridade. A prática não precisa ser violenta. Ela precisa ser constante. Não é sobre ser duro consigo. É sobre ser fiel a si. E fidelidade não é rigidez. É compromisso. Então, comece pequeno. Comece com uma pausa antes da próxima resposta. Comece com uma respiração antes do próximo impulso. Comece com uma pergunta antes da próxima reação. Isso depende de mim. Isso é virtude. Isso vale a minha paz. E se você cair, não transforme em sentença. Transforme em estudo. Olhe como um filósofo olharia. Ajuste como um artesão ajusta. Sêneca falava da vida como algo que se amplia quando é bem usado. Eu te digo, sua vida se amplia quando suas escolhas deixam de ser roubadas por impulsos. E no fim, é isso que autocontrole inabalável significa. Não é que nada te abala. É que você tem um lugar para voltar quando algo te abala. É que você não fica morando na reação. É que você não fica preso na primeira onda. Você volta, você retorna, você se recolhe, você escolhe. E essa escolha, repetida, vira serenidade, vira respeito próprio, vira uma luz discreta que você carrega, mesmo quando o mundo está escuro. Se essa mensagem tocou você, comenta aqui embaixo qual é a lição que você sente que mais precisa treinar agora. E volta aqui sempre que precisar lembrar que você não é o seu impulso, você é a sua escolha.